Muito bem, meus amigos, muito boa noite de novo a todos. Nós hoje, então, vamos dando continuidade ao nosso estudo da mediunidade pela apostila da Federação Espírita Brasileira, lembrando que nós estamos trabalhando sobre a vida no mundo espiritual. E nós concluímos no módulo 4, o tema número 3, nas últimas semanas, e agora, então, nós vamos para o tema número 4. E vocês vão ver que são dois temas, o 4 e o 5, e ambos vão nos ensinar, vão lembrar para nós o que os espíritas conhecem da literatura espírita sobre comunidades espirituais. Por que isso é importante? Porque é uma forma de nós conhecermos a realidade. Não é? De certo modo, todos nós já estivemos por lá, em alguma destas cidades, no mundo astral. Mas reencarnando, nós, em média, esquecemos isso tudo. Então, nós precisamos ter ciência disso, porque, como médiuns trabalhadores, especialmente os que têm mediunidade ostensiva, do tipo vidência, aqueles que se desdobram com naturalidade, aqueles que enxergam nas reuniões mediúnicas, sobretudo, os aspectos do outro lado da vida, é importante que tenham, e nós também, todos, uma ideia melhor do que acontece do outro lado, porque há um ir e vir, há uma movimentação dos espíritos que vêm, que acorrem, que se vão, não é? Em que a reunião mediúnica exercida na casa espírita, ela é como que uma região, ela se localiza numa região entre as esferas superiores, em meio às esferas ou postos de auxílio intermediários, e aquelas regiões onde há mais sofrimento do que progresso espiritual. Então, é um conhecimento importante. Primeiro, porque é um conhecimento como que de valor universal, né? Que nós conheçamos o planeta Terra enquanto estamos encarnados sobre a vida do outro lado, mas também por causa das atividades mediúnicas. Então, vamos juntos. Exemplos de comunidades espirituais. Número 1. Na outra semana, mais adiante, veremos a continuação. Então, vimos no tema anterior as comunidades do plano extrafísico, as principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, que, embora apresentem certa similitude, são distintas entre si, como assinala o enfermeiro Lísias, na colônia Nosso Lar, um dos primeiros amigos de André Luiz no mundo espiritual. Então, no texto, se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Quais são os nossos planos, Lísias falando? É tudo que existe no mundo espiritual. Esferas superiores, esferas medianas e esferas inferiores. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia
como cada entidade permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, a ideia de que certas colônias têm características importantes, cada uma delas, e hoje essas características são tais e a sua localização é específica. Daqui a 100 anos, tudo já pode ter mudado para esta mesma colônia, no sentido sempre da lei de progresso. E a ideia de que, na medida em que as criaturas envolvidas em cada projeto de cada uma dessas cidades astrais, as suas características mudam, sempre no sentido de algo melhor, evolutivamente falando. No estudo atual, são citados em seguida alguns exemplos de comunidades espirituais, com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica que cedo ou tarde todos nós iremos habitar, ou pelo menos nós iremos visitar, ou iremos conhecer dentro de um leque imenso de possibilidades. Seja relacionado isso a qualquer um dos países do planeta Terra, onde nós estamos agora ou num outro continente qualquer, não é? Porque assim como nós temos a distribuição da vida humana dos encarnados por toda a superfície do globo terrestre, para as profundezas, para as regiões umbralinas e trevosas, tanto quanto para o alto, para umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo, não é? Tudo isto também se amplia, mas guardando uma relação com a região, o país, a comunidade dos encarnados que estão vivendo naquela topografia em meio a latitudes e longitudes, como nós vivemos quando encarnados, distribuídos pelo mundo. Então, veja o item 1 deste tema número 4. Antes, eu gostaria só de lembrar para que todo mundo mantenha os seus microfones, Vanessa, no modo silencioso. Tá bem? Comunidades abismais. Comunidades abismais é a de número 1. São as comunidades, número 1 da apostila do estudo, são as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos. Vale a pena, nós podemos pensar que trevas e abismos são uma coisa só, mas não são. Não é? Numa visão um pouco melhor, há uma enorme diferença entre elas. Vamos ver isto mais tarde. Marcadas por grandes padecimentos em decorrência das viciações e ou atraso moral dos habitantes, que temporariamente ali se encontram. Então, meus amigos, a reflexão é a mesma que fizemos outro dia. Se na crosta os encarnados misturam-se entre si e nós temos uma variada sorte de características humanas de pessoas no plano físico, se nós imaginamos o que temos em certos cenários da vida humana, nos lares, em instituições de tratamento, nas ruas, em determinadas aglomerações, reunindo pessoas por variados interesses, muitas vezes nem tão louváveis assim. Do outro lado,
não há essa mistura. Na verdade, cada lugar, cada região vai ter pessoas com as características semelhantes. Não é? Então, há uma estratificação e as pessoas se reúnem por afinidade. Então, vejam sobre o Vale dos Suicidas, e aí nós estamos de volta com a Dona Ivone, do Amaral Pereira, com Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual da obra relacionada ao suicídio, que é Memórias de um Suicida. E o suicida é o autor, não é? É Camilo. Então, habitantes no vale, suicidas de diferentes categorias, características ambientais, a luminosidade solar escassa, porque a luz é filtrada por névoa densa permanente, vegetação sinistra, seca, contorcida. As árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve um suicida que ali viveu. Reparem a importância do estudo. Nós que estamos procurando nos familiarizar com o que seja útil para a nossa formação como médiuns, é inevitável que, para isto, estejamos nos enfronhando nos conteúdos espíritas, de um modo geral, todos eles de um valor imenso, como é o caso da questão agora. Então, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nesta paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado. Então, nós estamos exatamente num pequeno texto da obra citada agora há pouco. E isso nos dá para nós tanto a questão, não é, do sofrimento da grande maioria dos que cometem suicídio em qualquer lugar do mundo, como também a ideia de todo um convite para os trabalhadores espíritas de dedicarem-se aos cuidados destes nossos irmãos, no sentido de nossas preces, no sentido de atividades mediúnicas de resgate para tirá-los destas dificílimas realidades, onde eles demoram-se, às vezes, por dezenas de anos ou até séculos. Então, esse texto, na verdade, a obra Memórias de um Suicida, ela é um grande convite ao trabalho fraterno, mediúnico,
trabalhadores espíritas. Seguindo, condições espirituais dos habitantes. Aonde que nós estamos? Estamos no Vale dos Suicidas. Ele descreveu, por enquanto, as características ambientais. E agora ele vai particularizar quanto aos habitantes. Ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos nesse sofrido relato de um ex-suicida. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Nós não podemos nunca esquecer que, assim como há uma escória dos desencarnados, há a mesma escória quanto aos que, por uma condição moral semelhante, estão agora reencarnados em qualquer região, topografia do mundo, vivendo o que for, mas com suas mesmas características morais. E eu poderia dizer que em muitas nações esses países estão enxameados, porque é hora de tentativas de evolução. Então, espíritos destas regiões estão sendo recebidos em novas tentativas de progresso, reencarnando no Brasil em grande quantidade, mas também em qualquer outro país. E a ideia qual é? É por isto que nós estamos notando uma espécie de um agravamento das condições morais da humanidade, porque é uma hora de oportunidade de progresso. Então, mesmo para aqueles que não fizeram quase que progresso algum, eles estão aqui e estarão reencarnando por muito tempo. Por isso, a gravidade dos dramas humanos no Brasil, em qualquer lugar, como também em tantos outros países do mundo. Voltando. Falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas. Então, é como se fosse uma oportunidade para muitos desses que são escórias, mas são suicidas, recentes, né? Uma oportunidade de, em meio a esse sofrimento, drenarem as forças vitais que continuam com eles, porque não foram esgotadas naturalmente nas desencarnações em processos de doenças ou processos ligados ao envelhecimento, à senilidade e à idade avançada, né? Que gera também uma perda progressiva das energias e dos fluidos vitais. Muito bem, seguindo adiante. Item 1.2, uma cidade estranha. E agora nós estamos no livro Libertação, e nós vamos ficar nele um tempinho. Então, olha aí a cidade estranha que não tem nome, né? Mas ela foi rotulada assim. Habitantes, espíritos vinculados à prática do mal, de variada expressão. Então, de novo, nós lembramos que talvez muitos dessa cidade estranha e de tantas outras equivalentes, talvez milhares, no mundo espiritual da Terra,
tenham como que, entre aspas, enviado os seus habitantes para reencarnações oportunas, para poderem evoluir. Mas, enquanto não progridem, mostram a que vieram, mostram as suas características morais. Por isso, tantos sofrimentos entre abortos, suicídios, guerras, revoluções, violência, vamos dizer, desenfreada, em todo lugar, nos tempos que correm. Características ambientais reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, de novo, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação. Por quê? Pela densidade, pela massa do perispírito de cada um ali. E aí são atraídos para baixo, impedindo ou dificultando muito a volitação. Mas esta não se revela de todo impossível, pois alguns habitantes mais intelectualizados dominam a técnica. Vejam só. Contudo, apenas realizam voos rasantes, muito próximos ao solo. Vocês já estão imaginando aqui comigo como é que são verdadeiros pequenos pulinhos na tentativa de saírem um pouco do piso, né, onde mantinham os seus pés. A vegetação tem aspecto sinistro. Há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem, e os poucos galhos são ressecados. Detecta-se a presença de aves agoureiras, corvos enormes, lembrando figuras monstruosas. Depois eu vou enviar para vocês um texto de uma cantora conhecida brasileira que desencarnou e parte da sua vida foi relacionada às drogas, não é? E aí vocês vão ver a imagem e vão ver o relato dela numa psicografia que ela trouxe à questão de alguns anos atrás. Eu vou partilhar depois com vocês. Muito bem. Essas aves agourentas, enormes, lembrando figuras monstruosas. Condições espirituais dos habitantes. Olha o livro Libertação de novo. Gregório, o nome do governador da cidade. A época da visita de André Luiz e companheiros era um sátrapa de inqualificável impiedade. Sátrapa quer dizer um governo maldoso, né? Um déspota. Aliás, quantos sátrapas nós temos entre nós por aqui, nas várias regiões do Brasil e nos vários países do mundo. De inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. André Luiz recorda ainda que o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons.
o orientador Gúbio, líder do grupo em visita socorrista nessa região abismal, também informa. Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que os acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Olhem aqui com Gúbio a narrativa do que pode resultar quando as pessoas, em qualquer lugar do mundo, que não tenham acesso ainda a informações sobre a realidade de si mesmos, a realidade da vida humana dos encarnados, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos buscar, qual é o nosso destino amanhã ou depois. Então, a falta destas noções vai mantendo as pessoas que ignoram tudo isto em condições muito difíceis, porque elas não têm motivações, discernimento para fazerem nas suas vidas, como encarnados, algo melhor do que têm feito até hoje. E não havendo instrução, não havendo conteúdos de noções a respeito da realidade de cada um e de todos na Terra, isso gera estagnação e morte, e perda, desperdício de oportunidades de crescimento espiritual. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isto, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. O que nós estamos vendo aqui? Uma espécie de uma obsessão coletiva, em que muitos desencarnados vampirizam e, portanto, obsediam um número imenso de pessoas. Então, sempre vale a lembrança, né? Muitas vezes em ações coletivas, encontros de muitas pessoas, como, por exemplo, o Dr. Bezerra nos falando outro dia, e outros amigos, em época de carnaval, em período de folia, em meio a coisas de simplicidade, nós vemos, não é, uma exaltação do que existe de pior na criatura humana. Em meio a tendências e anseios completamente distantes de qualquer elemento que pudesse gerar progresso para cada um e para
os coletivos que acompanham, muitas vezes, reuniões durante o Carnaval, tipicamente no Brasil. E outras reuniões coletivas, porque a Terra ainda abriga espíritos que se juntam para coisas que são muito questionáveis do ponto de vista evolutivo. Pois bem, meus amigos, nós vamos fazer assim. Nós estamos terminando o item 1 e vamos deixar para a semana que vem, por causa do nosso objetivo de treinamento hoje, a partir do item 2. E aí vamos ver o 3 e encerramos da próxima vez este tema chamado número 4. Pode ser assim? Então, nós vamos interromper agora a nossa gravação e vamos nos preparando para o período do treinamento.